Bom dia! Bom dia, profissional da saúde! Seja muito bem-vinda a mais uma live, mais um encontro para a gente falar sobre a profissão consultora materno-infantil, quem é essa mulher, onde ela reside, o que ela faz, né? Sejam muito bem-vindos, bom dia, bom dia. Eu já tô aqui com o meu cafezão com leite, ó. Para acordar, para ficar disposta e abordar todo o conteúdo que eu preparei com muito carinho aqui, até para deixar salvo aqui depois para vocês no feed, porque hoje a gente tem um assunto bem interessante para tratar, que é o aumento na produção de leite das mulheres, né? Que é aquela mulher que tem muita produção de leite. E eu sei que tem muito profissional de saúde que atende já mulheres com dificuldade ali nessa master produção e muitas vezes dá orientações errôneas, né? É importante a gente já começar corrigindo isso, porque o nosso papel como consultor materno-infantil é identificar essas falhas, né? Identificar onde estão esses problemas e, de fato, corrigir para que seja efetivo o nosso auxílio com as famílias, né? Então, a gente pensa que é fácil para as mulheres terem mais leite materno do que o habitual, mas não é. Então, eu vou colocar o título aqui na live para que vocês possam acompanhar. Então, o tema de hoje é muito leite materno. Muito leite materno. Bom ou ruim? Ou ruim, o que fazer? Então, assim, num país, né, em que a gente tem muita dificuldade com a amamentação, muita dificuldade, né? A cada 10 nascimentos, cerca de 7 mulheres a 8 mulheres têm muita dificuldade no processo do aleitamento materno. Então, o papel da consultora materno-infantil, ele é criar um vínculo com a mulher desde o período gestacional, através dos cursos de gestantes, através de uma série de programas que eu venho falando aqui para vocês, que eu falo muito aqui no perfil, para que no momento do pós-parto ela saiba a quem recorrer. Qual é o grande problema da nossa atualidade, né? Qual é o grande problema hoje da maioria das formações profissionais? A mulher, ela vive uma situação desafiadora ali na amamentação e ela não sabe onde encontrar um profissional para auxiliá-la, ela não criou vínculo com ninguém, né? E ela, às vezes, faz a contratação de um profissional que não tem a capacidade técnica de auxiliá-la. Só que ela não identificou isso lá na gestação. Sabe aquela história assim, ó? É ganhar bebê com plantonista ou ganhar bebê com pré-natalista? Sabe aquela história de conhecer o pediatra já na gestação? Que é muito importante, você já deve saber disso. Se você não saiba, já aprenda, né? É interessante que a gestante conheça o pediatra na gestação, para que no momento do pós-parto, logo após, né, nos primeiros dias, quando a mulher sai da maternidade com o bebê, ela já sai com a recomendação, com aquela cartinha, né? Pedindo então para ela agendar o pediatra logo nos primeiros dias de vida do bebê, certo? Só que ela vai conhecer aquele cara, o pediatra, tipo, a primeira vez, e o pediatra já vai pesar, já vai querer intervir na amamentação. Será que ele vai pôr no peito? Será que ele não vai? Será que ele pesa de fralda? Será que ele pesa sem fralda? Como que é essa questão de vacinas para ele? E aí, como é que vai ser isso? Você vai deixar para conhecer o cara que vai cuidar do seu bebê durante a primeira infância, no momento que você mais precisa de auxílio? É a mesma coisa que chegar num pronto-socorro e precisar de alguém, né? Então, não é o momento ideal. O ideal é que a gente conheça o pediatra na gravidez, que você tenha a oportunidade de passar com 2, com 3 pediatras e escolher quem vai essa pessoa, porque afinal a gente tem um monte de pediatra no mercado, não é assim?
Como a gente tem consultoras materno-infantil, a gente tem vários obstetras, a gente tem vários pediatras também. Então, a mulher, ela pode escolher quem vai passar com ela nessa fase, tá? E a consultora materno-infantil é a mesma coisa. É necessário que ela crie o vínculo na gestação, né? Através de cursos, através do próprio vínculo com o obstetra, você vai se vincular, fazer uma parceria com o obstetra e vai capacitar essas gestantes, né? E no momento em que ela precisar de auxílio, porque ela vai precisar, tá bom? Ela vai recorrer a você, tá? Então é importante que você saiba, em primeiro lugar, como alcançar essas pessoas, como alcançar esse público, tá? Porque hoje o que a gente tem é isso. Muita formação de consultora de amamentação. Eu sei porque eu sou uma dessas profissionais que foi formada desse jeito, né? Mas ao longo da minha carreira eu me vi solta, me vi, opa, e agora? Eu sou consultora de amamentação, faço o quê? Começo por onde, né? Pra onde eu vou, né? E aí você vê que você não tem demanda, você não tem público, meu Deus, e agora, né? Gastei um dinheirão com um curso de formação, mais um curso de formação, e eu tô aqui, ó, sem saber, sem ter cliente, sem saber para onde ir, né? Então, é importante que a gente parta desse princípio para que a mulher, ela tire essas dúvidas com você. Pausa por café quentinho, que tá uma delícia, café com leite. E aí, logo na sequência, vem essa questão, então, do aumento de produção de leite, né? Como é que funciona isso? Na prática, a gente vê que no primeiro 1 mês de vida do bebê, é muito natural as mulheres terem um descompasso na produção de leite materno, quando se trata da capacidade gástrica do bebê. Então, o que acontece, né? O corpo feminino e o corpo do bebê, eles estão ali se conhecendo fora do útero. Eles já se conheciam no mundo intrauterino, agora eles estão se adaptando na fase da amamentação. Então, o que o corpo da mulher faz? Ele produz mais leite após a pojadura, né? Às vezes mais leite do que a capacidade gástrica do bebê, porque ela não sabe quantos ml de leite cabem no estômago do bebê, né? Então ela tem ali uma hiperprodução de leite para saber o quanto que o bebê vai ingerir de leite materno. E daí, depois de alguns dias, é que essa produção de leite, ela entra em equilíbrio. Então, o corpo da mulher, ele já sabe mais ou menos a frequência com que o bebê mama. Então, livre demanda, mas a cada 1h30, 2 horas, né? É livre demanda, mas quando ele vem pro peito, ele succiona assim. Então, a velocidade do hormônio X até alcançar a glândula assado. Então, o corpo da mulher, ele vai se conectando ao processo da amamentação, a sucção do bebê, a forma como ele mama no seio. E aí, esse ajuste de produção de leite, ele vai acontecendo. Então, todas essas anormalidades da amamentação, normalmente, de dor no processo da amamentação, de vazamento de leite, de empedramento de leite, normalmente todas essas intercorrências, elas acabam com 1 mês de vida do bebê, quando a mulher tem o apoio ali para poder ultrapassar essa fase, né? Porque se ela introduz bicos artificiais, se ela introduz fórmula para o bebê dormir à noite, ela não vai se livrar dos problemas, ela não vai impedir que o leite empedre ou que ela tenha extravasamento de leite depois de 1 mês de vida, não vai. Ela vai continuar vivendo desafios porque tem um objeto na jogada, tem uma outra coisa sendo oferecida na boca do bebê, então a produção de leite materno dela, ela vai continuar em descompasso, tá? Então é importante que você, consultora materno-infantil, saiba que isso vai persistir, porque tem ali uma coisa atrapalhando esse processo, tudo bem? Agora, passou de 1 mês de vida, esse bebê já cresceu, né? Fisiologicamente, perante os hormônios, tudo já deveria estar ajustado. Porque tudo na medicina, gente, tudo no corpo humano, você que é da área da saúde ou que não é, tudo é assim. Tem o tempo certo para ser ajustado, né? É como
quando você começa uma medicação nova, por exemplo, né? Toda medicação tem lá os seus efeitos, né? Não exatamente um efeito colateral, mas um discreto efeito ali, que você pode se adaptar ou pode não se adaptar. Mas você tem uma janela em que você precisa respeitar a ação desse medicamento para ver o quanto o seu corpo vai saber lidar com isso. Eu falo também sobre isso exatamente nesse momento, que eu estou nessa fase, me adaptando ao medicamento anticoagulante, né? E as coisas estão em descompasso por aqui, viu? Tem uma coisa acontecendo que tá diferente, né? E eu estou aguardando o tempo, né, do medicamento. Estou de olho na bula, daqui a pouco eu mando uma mensagem pro meu hematologista para saber. É normal, né? Mas existe, para tudo na vida existe, e na amamentação não é diferente, tá? Agora, passou da janela de 1 mês de vida do bebê, 1 mês de pós-parto dessa mulher, fisiologicamente, se ela não introduziu bicos artificiais, se ela faz livre demanda, né? Se ela acorda de madrugada para dar o peito pro bebê, se tá tudo caminhando bem, não tem oferta de fórmula pro bebê, esse ajuste da capacidade gástrica do bebê com a produção de leite dela já deveria estar ok. Só que essa mulher, ela se queixa pra você, que é a consultora que ela tem vínculo, de que o peito dela vaza o dia inteiro. Presta atenção nos sintomas, ó, o joinha do Instagram. Presta atenção nos sintomas que eu vou te dizer aqui, tá? O peito dela vaza o dia inteiro e ela cheira mal, né? Ela tem que trocar o sutiã 3, 4 vezes ao dia. É verão e ela ganha uma candidíase mamária por conta disso, porque ela não dá conta, às vezes, de trocar o sutiã. Presta atenção. Aí, dali uma semana, ela faz uma mastite. O bebê tá com 1 mês e meio. Aí, ela não tem chupeta, não tem mamadeira, não tem fórmula. Ela faz um empedramento de leite que vira uma mastite. Aí, ela vai lá e sai da mastite. O que é a mastite? Vou dizer aqui rapidamente o que é mastite, caso você não tenha essa clareza, tá? É quando a mama enche muito de leite, existe ali uma microlesão na região mamilar, né? No mamilo, ali onde o bebezinho põe a boca, e algum vírus, bactéria, algum fungo penetra e faz um processo infeccioso. Aí junta essa estase de leite, que é o acúmulo de leite na região glandular mamária, com a penetração desse micro-organismo. E aí infecciona. São aquelas mamas que a gente vê toda vermelha, engurgitada, dura igual pau, tá? Isso dói pra caramba. Depois de 1 mês, 1 mês e meio de vida do bebê, não é mais pra isso acontecer, a não ser que ela seja hiperlactante, a não ser que ainda tenha situações difíceis ali acontecendo, ou a não ser que ela não seja hiperlactante, mas tem bico artificial na jogada. Por isso que eu já tô filtrando aqui algumas coisas para você ter clareza, tá? Então, tudo isso tem que investigar. Por isso que cada atendimento que a gente faz de consultoria de amamentação, né? Que toda consultora materno-infantil ela tem que ter esses impressos, são as fichinhas de anamnese. Porque às vezes é muita coisa para você poder raciocinar, então você tem que ir anotando ali e pensar. E às vezes tem um grupo de discussão de outras consultoras, é bem interessante. É isso que a gente está construindo do lado de cá, que é o FCMI, tá? Então tem um grupo para você poder... Meninas, olha, aconteceu isso aqui, ó, essa paciente tá assim, o que vocês acham? É uma delícia poder compartilhar com outras colegas, né? O seu raciocínio clínico aí dos atendimentos que você tá vivendo, mas fecha parênteses aqui, né? Então, essa mulher tá fazendo uma mastite, aí ela vai lá, procura o obstetra, toma antibiótico, ordenha a mama, pá, resolveu a mastite. Dali, 2 semanas, ela faz um ducto obstruído. O que é um ducto obstruído? É quando os vasos que percorrem, minha mama tá lá em cima, deixa eu pegar aqui pra você. É quando os vasos que produzem leite, que produzem não, gente, os vasos que trazem leite lá das glândulas mamárias que percorrem são esses brancos, tá? O vermelho é vaso sanguíneo.
São os vasos que trazem leite da glândula mamária até o mamilo. Aqui devia vir até o bico, mas não vem, né? É até o bico. São quando eles obstruem com leite materno, né? O leite materno ele fica muito denso, com muita gordura, muita proteína, e ele dá uma empedradinha e obstrui o canal. Às vezes é possível ver um pontinho branco aqui na pontinha do mamilo, fala, e essa mulher faz um empedramento local. Diferente da mastite, que às vezes é uma coisa bem generalizada, o empedramento no ducto, ele é local. Aí, caramba, mais uma anormalidade, né? Então, tudo isso pode estar acontecendo na vida dessa mulher, tá? Além disso, quais mais sintomas pode acontecer por parte do bebê? Gases no bebê. Gente, um bebê que mama em seio materno de uma mulher hiperlactante, o jato de leite, ele sai numa velocidade maior. Por conta de todos os hormônios que ela tem em excesso que produzem leite, a velocidade de extravasamento desse jato de leite, ele é maior, ele é mais longo, comprido e mais forte. Lá na nossa garganta, a gente tem um sininho que se chama úvula. E esse jato de leite, em determinado momento ali da amamentação, que o bebê tá com a boca aqui, ó, gu, 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 mamando gostoso, esse jatão bate lá na úvula dele. E aí sabe o que ele faz? Assusta, larga o leite, fica com medo de engasgar. Aí ele fica irritado porque ele não mamou direito o que ele queria. Aí ele chora e engole ar. Aí fica aquele chororô, aquele bebê irritado, chorando. Toda vez que o bebê chora, ele engole ar. Aí ele fica tentando pegar no peito, ele não consegue porque tá tudo molhado, cheio de leite. Aí a mãe tem que estar sempre com uma fraldinha enxugando, né? Aí ela enxuga, aquele disparo de leite diminui, aí ele vem, põe a boca de novo, aí começa a sair jatão, aí ele chora de novo. Então, normalmente, o bebê, ele não tem uma mamada tranquila em seio materno, sabe? Ele é um bebê mais irritado. E vocês aí achando, né, que ter muito leite é bênção. E eu sempre falo isso porque eu tinha muita colega da enfermagem, colega enfermeira, que às vezes passava visita lá na maternidade comigo e falava, ai, quanto leite, que bênção, né? Só que não é bem assim. Eu já atendi muitas famílias hiperlactantes, né? E é uma dificuldade enorme, às vezes até maior do que quem não tem leite, né? Cada um com a sua dificuldade, sem comparação, né? Mas é muito difícil ter muito leite também, né? Ser uma mulher hiperlactante, porque você vê o seu bebê querendo mamar e não conseguir, né? Além de ter esse comportamento, o bebê então tem muitos gases e ele tem muita cólica intestinal, porque ele também engole esses gases. Então ele arrota e ele solta muito pum. Então ele é um bebê mais irritado. E fora isso, ele pode ter aquelas fezes mais explosivas na fralda. Sabe aquele cocô que vaza por cima da fralda? Vaza pelas pernas, suja tudo? É aquela loucura? Pois é esse bebê da mulher hiperlactante, né? Porque normalmente esse bebê ele toma mais leite do que ele tomaria. Normalmente ele toma numa velocidade maior. Então sempre que a gente come muito rápido, provoca uma certa indigestão, não é assim? E o bebê, ele sofre disso, porque ele toma leite muito rápido, por conta da velocidade com que sai aquele leite, tá? Então, é um problema generalizado ali, né? Que tem correções, tá? Mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade, mesmo porque isso é bem complexo de trazer aqui, às vezes, numa live. Mas o que eu quero muito falar hoje aqui para você é sobre os 3 tipos de mulher hiperlactante que tem. E esse assunto é fundamental para você que é consultora materno-infantil ou que deseja se tornar uma consultora materno-infantil em breve. Minhas gatas estão brincando ali na caixa, elas estão numa loucura ali, ó. Não sei se vocês estão ouvindo barulho, tá? Existe a hiperlactação idiopática. O que é a hiperlactação idiopática? É quando a mulher, por uma questão própria,
hormonal. O idiopático, ele diz respeito a isso. É uma característica própria dela, né? Que ela tem altas taxas de produção de leite materno sem uma etiologia clara, né? Então, é uma característica dela. Ela tem mais hormônios que produzem, que ejetam leite. Ela vai ser hiperlactante sempre. Não é porque é só nesse bebê. Eu vou engravidar de novo. Será que eu vou produzir muito leite de novo? Vai, porque é uma característica sua. Não é só para esse bebê que você é uma mulher hiperlactante. Você sempre será hiperlactante. Uma coisa bem curiosa que eu quero dizer aqui, que me fizeram essa pergunta recentemente. Quanto maior o peito da mulher, mais hiperlactante ela pode ser? Não. O tamanho do seio materno diz respeito só à capacidade de estocagem de leite, tá? Não quer dizer a capacidade de produção das glândulas mamárias. Vejam que o tamanho do peito diz respeito às células de gordura, tá? Não diz respeito à glândula de leite. Então, quando você vê uma mulher muito farta e cheia de peito, muitas vezes é só gordura, não é glândula, tá? Então, não se preocupe com essa questão de que, meu Deus, meu peito é muito grande, né? Às vezes você, como consultora, tá se vendo até gravidinha. Ontem eu conversei com uma enfermeira que tá pensando em ser consultora. E não, gente, tamanho não é documento, tá? Não se apeguem a isso. Não é porque o peito é pequeno, que o peito é grande, que ela tem mais ou menos chance de ser hiperlactante. Pelo menos nos estudos de pesquisa não existe essa relação clara com relação ao tamanho do seio, tá bom? Então a idiopática não tem uma relação, é uma característica dela, é dela. Para tudo tem uma condução, ajuste, manejo e até medicamentos tem medicamentos sendo utilizados para tentar corrigir esse excesso de produção de leite, tá? Antes de medicamento, ajuste de posicionamento e de pega com o consultor de amamentação. O consultor de amamentação, ele tem um papel fundamental nesse ajuste de mamada, tá? Que ajuda muito essa família. Agora, existe também consultor materno-infantil, e esse papo é muito sério com você, viu? Muito sério. Porque às vezes a gente contribui na internet com algumas diquinhas, ou às vezes as mulheres ficam muito vidradas ali no seu perfil, né? Esperando só você soltar uma dica de aumento de produção de leite. Essa semana eu falei do abacate, né? E eu sei que a mulherada fica doida atrás de dica de aumento de produção de leite ou aumento de produção de leite gordo, tá? Mas é aí que vem a hiperlactação iatrogênica. O que é a hiperlactação iatrogênica? Ocorre quando o profissional da saúde contribui para o excesso de produção de leite. Olha aí, tá? Profissionais também podem sugerir o uso de galactogogos. O que são os galactogogos? Eu sei que esse termo pode não ser comum para você. Galactogogos são produtos que podem ser medicamentosos ou não medicamentosos, que têm a capacidade de aumentar a produção de leite, seja por um efeito colateral daquele produto ou por efeito primário, tá? Então, são substâncias que aumentam a produção de leite, basicamente é isso. E esses profissionais, eles orientam o uso dessas substâncias sem acompanhar essas pacientes. Ou soltam essa diquinha na internet. Só que você é responsável por tudo que você diz, por tudo que você fala, tá? Então, é necessário tomar muito cuidado com todo o seu posicionamento daqui pra frente. Porque a partir do momento que uma família te descobre como uma consultora materno-infantil, você tem o papel de se posicionar de uma forma adequada, né? Porque elas vão se espelhar em você, elas vão querer saber como que você trabalha, né? Elas vão confiar no seu trabalho. Então, muitas vezes o que você diz é o que ela vai fazer a hora que você publicar alguma coisa na sua rede social, sabe? Então, existem algumas medicações. Isso, ontem até estava comentando na aula que eu dei do FCMI. Existem medicações que muitas vezes a paciente sai com aquela medicação prescrita do hospital, né?
profissionais sem paciência de esperar a paciente entrar na pojadura. A paciente já não fez a hora dourada na maternidade quando o bebê nasceu, sabe? No centro obstétrico. E aí o bebê foi desconectado dela no POI imediato, ali na maternidade, né? Não ficaram juntos. Então não houve aquela amamentação na primeira 1 hora de vida, que é muito importante para esse leite descer. E aí eles foram, então, um foi pro quarto, outro foi pra UTI, ou seja, 24 horas sem mamar. Aí o bebê vai pro quarto, a mãe ainda tá na fase do colostro, óbvio, vai ficar ainda mais uns 2, 3 dias. Aí o pediatra da unidade, pressionado pela administração hospitalar, precisa dar alta. Para dar alta mais rápido, entra com medicamento para aquela mulher produzir leite logo, para poder liberar a alta. Gente, isso é comum, tá? Pode vir aqui os haters no meu perfil falar que a Aline está falando isso de hospital. Isso acontece, eu trabalhei 12 anos em hospital, eu sei que é frequente, trabalhei na rede privada e trabalhei no SUS. Isso acontece, tá? Porque o hospital precisa dessa rotatividade dos pacientes. Entrou, tem que sair logo, né? Para poder dar lugar. Quanto mais tempo uma paciente de alojamento conjunto fica ali com o bebê, mais tempo ela tá dando de prejuízo para o hospital, não é lucro. Leito de maternidade não dá lucro. Leito de maternidade dá prejuízo. O que dá lucro é o parto. E a cesárea, não é nem um parto normal. Porque eu sou enfermeira obstetra, além de tudo, né? Então eu sei muito bem o que eu tô falando. Não vem aqui me corrigir, não, tá? E aí, gente, o que acontece? A paciente já descobre o nome daquele medicamento. E aí ela acha que ela pode continuar tomando em casa, né? E aí ela, por uma indução desse profissional, continua usando esse medicamento e provoca nela própria essa hiperlactação iatrogênica, tá? Então, por isso que é muito importante a gente conversar com os nossos pacientes no momento de uma consultoria de amamentação, tá? Às vezes ela tá tomando um remédio para depressão que tem como efeito colateral aumento de produção de leite, tá? Às vezes ela usa um remédio para diabetes que tem como efeito colateral o aumento da produção de leite. E esse eu vou até dizer aqui porque é muito comum, metformina, tá? Tem muita mulher no pós-parto que faz uso durante a gestação e faz uso no pós-parto de metformina, apesar da metformina não ser mais o medicamento de escolha para mulheres portadoras de diabetes gestacional, tá? É importante deixar isso no seu radar. Mas, falando de um Brasil num todo, a gente sabe que não são todos os profissionais que estão seguindo esse protocolo. Então, existem mulheres grávidas ainda fazendo uso de metformina. E aí elas ganham bebê, continuam usando metformina. E um efeito secundário da metformina é aumentar a produção de leite. E isso pode fazer com que ela se torne uma mulher hiperlactante, tá? E aí a gente corrige como isso? Revendo a importância dessa medicação na vida dela. Será que de fato ela precisa continuar? Ou será que ela não pode trocar por uma outra medicação que não tem esse efeito secundário? O quanto a hiperlactação está sendo prejudicial na vida dela? E aí vale a pena rever, tá bom? E aí a gente tem a outra hiperlactação, que é a hiperlactação autoinduzida, que a própria mãe promove na vida dela. E sabe por que ela faz isso? Consultora materno-infantil. Por falta de conhecimento sobre o comportamento do bebê. Muitas mulheres não conhecem o comportamento do bebê, a vida extrauterina. Não sabem o que é esterogestação. Acham que todo choro do bebê é fome. Tá vendo que o bebê tá fazendo xixi, o bebê tá ganhando peso, mas acha estranho o bebê não sair do peito nunca. E daí elas começam a fazer várias ordenhas, elas descobrem aquele protocolo tal, Power Pump, que o pessoal divulga muito nas redes sociais. E aí elas fazem protocolo de estimulação de bomba, porque eu já vi vídeo na internet ensinando a fazer isso para aumentar a produção de leite, aí elas fazem. E aí elas se tornam umas mulheres hiperlactantes por aumento de produção de estímulo de bomba. E aí elas, em primeiro momento, ficam felizes, depois elas ganham um problemão aí
né? Porque elas autoinduziram o corpo delas a produzirem leite demais da conta, né? E recentemente eu vi inclusive a Chantal com muita dificuldade no processo de desmame do filho dela. E eu sei que a Chantal, ela estava nesse processo de fazer muita ordenha porque ela sabia que ela ia ter que desmamar o filho, né? Esse caçula que nasceu recentemente. E aí, recentemente ela abriu o freezer dela para mostrar como que ela estocava. E, gente, ela tem muito leite ordenhado, muito. Ela tem uma gaveta de leite, ela coloca no saquinho, ela tem muito leite ordenhado. E aí ela contando a dificuldade, ela fez mastite umas 3 vezes, tentando desmamar, mesmo com o uso de medicamento e ficando longe do bebê, fazendo o protocolo de ordenha. Com uma consultora de amamentação, ela sofreu muito no processo de desmame do bebê dela, né? Ainda que um desmame precoce, mas por razões pessoais dela. Mas ela estava num estágio altíssimo de produção de leite, porque ela estava fazendo muita extração, né? Então, olha só o poder que as redes sociais, o poder que os vídeos na internet, essa atualidade, né? Essa modernidade de ter internet nas mãos, ela acaba, às vezes, promovendo um prejuízo na vida das mulheres, né? Esse autocuidado próprio, essa questão de manejar sozinho, uma questão que é delicada, que é o aleitamento materno, pode promover prejuízos. E aí a mulher fica lá preocupada com essa questão de não ter leite, de não ter leite, de não ter leite, porque é muito mais comum a gente ouvir dificuldade de mulheres que não tiveram leite. Ela faz tudo para ter muito leite e se torna uma mulher hiperlactante com um bebê irritado no peito, fazendo empedramento, né? Tendo refluxo, tendo fezes explosivas, sintomas gastrointestinais, né? Então, a amamentação não é brincadeira e a gente precisa trazer mais seriedade para esse assunto, tá? E o seu papel como consultora materno-infantil é justamente esse, tomar posse de muito conhecimento de qualidade, né? Não sei onde você se tornou consultora de amamentação, de que forma você tem levado a sua profissão, mas é necessário a gente ter base científica para conduzir todo o nosso trabalho com as mulheres que a gente atende, porque de fato é muito importante a gente levar conteúdos de muita qualidade e saber manejar o aleitamento materno da melhor forma possível para as mulheres que confiam no nosso trabalho. Combinado, consultora materno-infantil? Então, sobre hiperlactação é isso. Eu espero que você tenha tido bastante clareza com relação a esse assunto. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários, que todos os dias eu tô por aqui dando uma olhadinha e eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar nessa jornada rumo a atuar como consultora materno-infantil e triplicar a renda da sua hora trabalhada. Um beijo, a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!